Olá, meu nome é Claudete Roberta, eu sou mestre em Ciências das Radiações e vou apresentar para vocês o trabalho Confiabilidade Metrológica de Dosímetros de Referência em Laboratório de Calibração. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Calibração de Dosímetro do CDTN. A confiabilidade metrológica é um pré-requisito nas atividades que envolvem medições. Ela deve abranger tanto a técnica quanto os instrumentos de calibração, uma vez que os procedimentos de calibração eles devem ser estabelecidos em conformidade com as normas e os dosímetros padrões de referência eles devem estar em conformidade com os requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais. O Laboratório de Calibração de Dosímetro do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear é um laboratório acreditado pelo Inmetro. Ele, além de assegurar a rastreabilidade do padrão ao Sistema Internacional de Unidade por meio de calibrações dos padrões em laboratório nacional, ele também verifica o adequado desempenho dos padrões com a participação em ensaios de proficiência e mantém um controle de qualidade periódico dos dosímetros padrões através dos testes de corrente de fuga, teste de repetibilidade e do teste da estabilidade. O objetivo do trabalho é apresentar o resultado dos testes de controle de qualidade dos 5 dosímetros padrões de referência do Laboratório de Calibração de Dosímetros CDTN no período de 2017 a 2019. Do meu lado esquerdo do slide, eu tenho um padrão NE Technology, modelo 2575, de 600 centímetros cúbicos, utilizado em proteção radiológica. O meu outro padrão é um padrão da Radical RC6M, de 6 centímetros cúbicos, utilizado em mamografia. O meu próximo padrão é da Radical, modelo RC6, de 6 centímetros cúbicos, utilizado em radiologia diagnóstica. O meu próximo padrão também é um padrão da Radical, utilizado em radiodiagnóstico. Ele é um modelo RC60, de 60 centímetros cúbicos. E o meu último dosímetro padrão é um modelo RC3CT, de 3 centímetros cúbicos, utilizado em tomografia computadorizada. O primeiro teste que eu vou apresentar para vocês é o teste da corrente de fuga. A corrente de fuga ela é definida pela corrente detectada no dosímetro nas condições de operação, porém na ausência da radiação. Vale a pena mencionar que todos os nossos testes eles são realizados seguindo o procedimento interno de operação do Laboratório de Calibração de Dosímetro. Então, antes de começarmos o teste, os dosímetros padrões de referência são posicionados em um suporte de acrílico confeccionado exclusivamente para o padrão. Nós verificamos a polaridade da câmara e fazemos ajuste dos parâmetros no eletrômetro, aguardamos um tempo de estabilização do padrão para depois começarmos as medidas. O teste de corrente de fuga é realizado posicionando a fonte de teste no suporte. Nós aguardamos um tempinho suficiente para integração da carga inicial. Essa carga inicial ela pode ser de qualquer valor, desde que ela não seja inferior a 0,5 nanocoulombs. Em seguida, nós retiramos essa fonte, disparamos o cronômetro e fazemos a anotação da leitura da carga inicial. E aguardamos um tempo nunca inferior a 900 segundos. O valor da corrente de fuga ela é dada através dessa equação, onde a corrente de fuga é igual à minha carga final menos a carga inicial pelo tempo em segundos. E, segundo as normas internacionais, a corrente de fuga de um dosímetro padrão de referência deve ser menor que 10 a menos 14 ou, então, menor que 2% da corrente obtida durante a medida da radiação de referência. Nesse slide é apresentado o resultado do teste de corrente de fuga para o nosso padrão 2575
em todas as nossas medidas, nós utilizamos o eletrômetro unido Zé, e do meu lado esquerdo da tela é apresentado o resultado do teste, onde vocês podem ver que no meu eixo vertical eu tenho a corrente de ionização em ampere e no horizontal eu tenho as datas das medidas. Essa linha vermelha representa o limite dos valores para minha corrente de fuga, que é da ordem de 9 vezes 10 a menos 14, e vocês podem notar que o nosso resultado, eles foram menores ou igual a 9 vezes 10 a menos 14, exceto para essa única medida. Aqui é apresentado o resultado do teste de corrente de fuga para o nosso padrão RC6M. O nosso resultado é apresentado do lado esquerdo da tela, onde vocês podem notar que a partir do mês de novembro, todos os nossos valores medidos para a corrente de fuga foram inferiores a 9 vezes 10 a menos 14. O resultado do teste de corrente de fuga para o nosso padrão RC6 é mostrado na parte esquerda da tela, onde vocês podem notar que para 22 medidas realizadas com o padrão, 6 são superiores a 9 vezes 10 a menos 14. O resultado do teste para a corrente de fuga do nosso padrão RC60 indicam que 3 das 19 medidas realizadas apresentam valores de corrente de fuga maiores do que o permitido pela norma. Nesse slide é apresentado o resultado do teste de corrente de fuga para o padrão RC3CT. De acordo com o resultado apresentado no gráfico, nós podemos notar que todos os valores medidos para a corrente de fuga foram inferiores ou igual a 9 vezes 10 a menos 14, exceto para essa única medida. Com isso, nós podemos concluir que o dosímetro apresentou um desempenho adequado nas demais medidas de corrente de fuga. De acordo com os resultados apresentados dos testes de corrente de fuga, nós podemos considerar que os dosímetros padrões de referência apresentaram um desempenho adequado quando os valores da corrente de fuga foram menores ou iguais a 9 vezes 10 a menos 14 amperes. Nos casos em que os valores da corrente de fuga foram maiores que 9 vezes 10 a menos 14, o desempenho do dosímetro padrão de referência só pode ser considerado adequado quando for assegurado que a corrente de fuga é inferior a 2% da menor corrente de ionização gerada durante a dosimetria de campo da radiação de referência. O próximo teste apresentado é o teste da repetibilidade. A repetibilidade de um dosímetro padrão de referência representa a sua estabilidade a curto prazo e é definida pela sua precisão de medição sob um conjunto de condições que envolve desde o mesmo procedimento de operação, o mesmo operador, o mesmo sistema de medição, entre outros. As normas internacionais, elas recomendam que a repetibilidade de um dosímetro padrão de referência usado na dosimetria em radiologia diagnóstica deve ser menor que o desvio padrão de 0,3%. O teste de repetibilidade ele foi verificado por meio de uma série de 10 medidas consecutivas em um intervalo de tempo de 60 segundos da corrente de ionização gerada no dosímetro padrão acoplado à fonte. Todas as correntes de ionização elas foram corrigidas para condições ambientais de referência e foi calculada de acordo com a equação abaixo, onde eu tenho a minha corrente é igual à minha carga acumulada pelo tempo de integração, corrigida pelo meu tempo em segundos e a minha temperatura em graus Celsius e corrigida pela minha pressão em quilopascal. Os resultados do teste de repetibilidade, ele foi expresso como desvio padrão
percentual do valor das 10 medidas consecutivas da corrente de ionização. Então, aqui é apresentado o resultado do teste de repetibilidade para o meu padrão 2575. Aqui, vocês podem, no meu gráfico, no meu eixo vertical, eu tenho a minha frequência, no meu eixo horizontal, eu tenho o meu desvio padrão em percentual, e de acordo com o resultado aqui, vocês podem notar que o desempenho do padrão 2575, utilizado em dosimetria de radioproteção, apresentou um desempenho adequado de acordo com os procedimentos internos do Laboratório de Calibração de Dosímetro. O resultado do teste de repetibilidade para o nosso padrão RC6M é demonstrado nesse gráfico, onde eu tenho a frequência e tenho o desvio padrão. Vocês podem notar que aqui o maior desvio padrão ele foi de 0,3. Com isso, nós podemos dizer que o dosímetro apresentou um desempenho adequado. O resultado do teste de repetibilidade para o padrão RC6 é mostrado nesse gráfico, onde vocês podem observar que o desvio padrão percentual obtido numa série de 10 medidas com o dosímetro acoplado à fonte de teste foi de 0,3%, exceto nessa única medida. Com isso, nós podemos dizer que o dosímetro apresentou um desempenho adequado quanto à repetibilidade. O teste de repetibilidade para o nosso padrão RC60, mostrado no gráfico, ele demonstra que o maior desvio padrão percentual obtido numa série de 10 medidas foi de 0,3, exceto em 2 medidas. O resultado do teste de repetibilidade para o padrão RC3CT é mostrado no gráfico ao lado esquerdo da tela, onde podemos observar que o dosímetro apresentou maior desvio padrão obtido numa série de 10 medidas inferior a 0,3, exceto em uma única medida. Com isso, podemos dizer que o dosímetro apresentou um desempenho adequado quanto à repetibilidade. De acordo com o resultado do teste de repetibilidade apresentado, nós podemos concluir que os 4 dosímetros utilizados em dosimetria radiodiagnóstica atenderam ao requisito internacional que estabelece um desvio padrão menor que 0,3. Já o dosímetro NE Tecnológico modelo 2575, utilizado em dosimetria de radioproteção, atendeu os requisitos adotados no Laboratório de Calibração de Dosímetros CDTN, que estabelece um desvio padrão de 0,5%. A estabilidade em dosímetro padrão é definida pela propriedade dele manter suas características metrológicas constantes ao longo do tempo. As normas internacionais, elas estabelecem que a estabilidade de um padrão de referência deve concordar dentro de 2% com o valor da corrente de referência. O teste de estabilidade é realizado com as medidas do teste de repetibilidade corrigido pelo decaimento radioativo da fonte através dessa equação, onde a corrente de referência foi retirada logo após a calibração dos dosímetros, a média da corrente medida no teste de repetibilidade, o tempo de meia-vida da fonte de teste em dia e o intervalo de tempo em dias decorrido entre a data da corrente de referência e a data da corrente medida. Nesse gráfico é mostrado a estabilidade da resposta do padrão 2575 com seus respectivos desvios padrão, onde no meu eixo vertical eu tenho a razão entre a corrente de ionização, de referência e a medida, e no horizontal eu tenho a data das medidas. A minha linha vermelha superior e inferior, elas representam o limite máximo para os valores medidos e, de acordo com o que é mostrado
No gráfico, vocês podem observar que os valores apresentaram uma variação de 1% em relação ao valor da corrente de referência. Nesse gráfico é apresentado o resultado da estabilidade do padrão RC6M normalizado e seus respectivos desvios padrão. De acordo com o resultado, nós observamos uma variação máxima de 1% em relação ao valor de referência. Nesse gráfico é mostrado o resultado do teste de estabilidade normalizado para o padrão RC6 e seus respectivos desvios padrão. De acordo com o resultado apresentado, nós podemos observar que o valor máximo foi de 1,8% em relação ao valor de referência. Aqui é mostrado o resultado do teste de estabilidade normalizado para o padrão RC60 e seu desvio padrão. De acordo com o resultado, nós podemos observar uma variação máxima de 1,9% em relação ao valor de referência. Neste gráfico é apresentado o resultado do teste de estabilidade normalizado do padrão RC3T e seus respectivos desvios padrão. O resultado mostra uma variação de até 5,8% em relação ao valor de referência. Com isso, nós podemos dizer que o dosímetro não apresentou um desempenho adequado quanto à estabilidade. Esse desempenho foi atribuído à influência da corrente de fuga no baixo valor da corrente de referência. Como vocês podem ver nessa figura ao lado, a irradiação somente de um pequeno volume da câmara. Isso sugere a mudança no sistema de fonte-teste utilizado para aumentar a corrente de ionização de referência e reduzir a influência da corrente de fuga. De acordo com os resultados apresentados do teste de estabilidade, nós podemos concluir que os 4 dosímetros padrões de referência apresentaram valores menores ou iguais a 2% do valor de referência, evidenciando assim o seu desempenho adequado. Já o dosímetro padrão RC3T apresentou um desempenho inadequado. Esse desempenho inadequado foi atribuído à influência da corrente de fuga no baixo valor da corrente de referência devido à irradiação de somente pequeno volume, e a proposta é modificar o sistema de fonte-teste de modo a aumentar o valor da corrente de referência. De acordo com os resultados obtidos dos testes de controle de qualidade dos dosímetros padrões de referência, fica demonstrado o desempenho adequado dos dosímetros padrões do Laboratório de Calibração do CDTN, exceto para o dosímetro radical RC3CT, que necessita uma investigação. Também fica demonstrado que o controle de qualidade dos dosímetros padrões de referência em laboratório de calibração é um processo contínuo e indispensável ao estabelecimento da confiabilidade metrológica. Então é só. Gostaria de agradecer a todos pela atenção.